Ainda estou me recuperando, mas é ruim a gente cancelar um compromisso um pouco em cima da hora, porque aí coloca um outro irmão em apuro. Mas com a misericórdia do Senhor a gente está aqui nessa manhã. O tema da lição então é a verdade que liberta. E eu inicio fazendo a seguinte pergunta: o que é realmente ser livre de acordo com as Escrituras? O que é ser realmente livre? Aqui diz que a verdadeira liberdade implica libertação do domínio do pecado e das suas mentiras. Então, se tem algo que a gente necessita realmente ser liberto, é do pecado. Você pode ser escravo de alguém, você pode viver num regime autoritário, porém, uma coisa que nós não podemos aceitar ou admitir é ser escravo do pecado. Aqui diz: Jesus é a encarnação da verdade, que desafia as ilusões do pecado e liberta quem peca. Em outras palavras, Cristo, ele é a fonte de libertação para aqueles que pecam. Se alguém procura um meio, uma forma de se libertar do pecado, é só por intermédio de Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho, não há uma outra solução. E aqui também ainda diz: somente por meio dele podemos vivenciar uma verdadeira liberdade espiritual. Você pode até ter o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, você pode até fazer uso dele, mas se você não for liberto do pecado, você continua escravizado. Amém? Alguém poderia ler a introdução, fazendo favor? A introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus, e essa verdade é, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e à liberdade em Cristo. Então, os três tópicos, os três assuntos que nós iremos abordar aqui nessa manhã é a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, Jesus como sendo a verdade absoluta, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade. A gente vai ver ali que os escribas e fariseus sempre resistindo à voz do Senhor, sempre resistindo aos ensinamentos do Senhor. E também o terceiro tópico vai falar do poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. E essa verdade, todos nós bem sabemos que se trata de Cristo Jesus. Já vamos entrar no tópico 1. Tópico 1.1, quem pode ler, fazendo um favor? Da Galileia para Jerusalém. Capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos de seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sobre a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado.
aos escribas e condená-lo à morte. Amém. Alguém deixa aberto João capítulo 7, a gente vai ler vários versículos desse capítulo. Na verdade é o capítulo chave da lição de hoje. E outro deixa aberto também em João capítulo 1, que vamos estar lendo 2 versículos nesse capítulo. João 7 e João 1. Aqui diz: João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Quem achou João 7, leia o versículo 1. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Irmãos, vamos recapitular aqui um pouco o que foi falado nas lições anteriores, para a gente entender o caminho que Jesus fez. Todos nós sabemos que a Judeia ficava na região sul ali de Israel, Samaria ficava no centro e mais acima ficava a Galileia. Eu não sou aqui tão didático igual a irmã Crislaiane desenhou muito bem o mapa de Israel 2 domingos atrás, mas Judeia ficava no sul, centralizado a região de Samaria, e no norte ficava a Galileia. Jesus estava na Judeia e ele precisava chegar até a Galileia, e para isso ele teria que atravessar Samaria. Quando ele passa pela região de Samaria, ele vai mais precisamente na cidade de Sicar, e ali ele encontra aquela mulher próxima ao poço. E ali há aquele diálogo todo, já foi estudado aqui nas lições anteriores. Depois ele caminha até Caná, ou seja, Caná da Galileia. E ali ele vai pela segunda vez. Na primeira vez ele realiza a transformação da água em vinho, e agora pela segunda vez ele cura o filho de um oficial do rei. Esse filho estava para morrer e Jesus cura ele. Em seguida, Jesus de novo sai lá da Galileia e retorna lá para a Judeia, lá para o sul de Israel, mais precisamente em Jerusalém, e ele vai até ali o tanque de Betesda, que ficava em Jerusalém, e ali ele cura um paralítico. Só que aos olhos dos homens há um problema nisso, porque Jesus ele realizou esse milagre num sábado. E então começam as críticas em cima de Jesus pelo fato dele ter curado uma pessoa no sábado. Então Jesus ele vai se retirar de novo ali da Galileia, da Judeia, e vai retornar para a Galileia. E é ali onde há então a multiplicação de pães e peixes, como foi estudado na lição passada. Mais precisamente ali na região de Tiberíades. E então é aqui que inicia a nossa lição de hoje. Jesus ainda se encontrava ali na Galileia. Só a nível de conhecimento dos irmãos, a Judeia e a Galileia eram governados por homens diferentes. Após a morte de Herodes o Grande, o reino foi dividido entre os seus filhos. Então Herodes Arquelau ficou com a Judeia e Herodes Antipas ficou com a Galileia. Só que quando Jesus vai ser condenado, já não é mais Herodes Arquelau o governador da Judeia, já passa a ser Pôncio Pilatos. E só também a nível de conhecimento, há um outro filho de Herodes o Grande, no caso Herodes Filipe, que também governou a região da Itureia e Traconites. Então havia ali distinção entre os governantes. Os judeus, eles tinham um certo preconceito com os samaritanos, eles não se davam bem com os samaritanos, e eles também não se davam bem com os galileus, com aqueles judeus que moravam no norte de Israel. Considerava aquele povo impuro e ignorante. Vamos ver um exemplo? Quem achou João capítulo 1, leia o versículo 45 e 46.
João 1, 45 e 46. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então olha aí um preconceito. Alguém dizendo, pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Só que o que essas pessoas se esqueciam é que Jesus, na verdade, ele nasceu em Belém. E Belém ele ficava na Judeia. Só que como a família de Jesus era uma família simples, humilde, ele passou a maior parte da sua vida ali em Nazaré, então ele foi rotulado como Jesus de Nazaré, não Jesus de Belém. Então, embora Jesus tenha nascido na Judéia, em Belém, embora ele tenha nascido em Belém, na região da Judéia, ele passou a maior parte do tempo ali em Nazaré, que ficava na região da Galileia. Daqui a pouco eu vou citar mais um exemplo acerca disso, mas é importante a gente entender que os judeus que moravam na região da Judéia, eles também, de certo modo, eles rejeitavam os galileus, os irmãos galileus. E aqui diz, apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa do tabernáculo. Alguém poderia ler para nós João capítulo 7, versículo 8? Mas não fecha a Bíblia não, que eu vou pedir para ler mais 2 versículos nesse capítulo. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Leu 10 e depois o 14. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como eu. 14. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Então, irmãos, Jesus aqui ele não mentiu para os seus irmãos quando ele disse, subi vós a esta festa. Olha o que ele vai responder, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ele não falou que ia e nem falou que não ia. Só que para os irmãos entenderem melhor, Jesus ele estava aguardando o sinal verde do Deus Pai para voltar novamente ali para a região da Judéia. Embora os seus irmãos haviam dito para ele ir, ele falou, olha, por enquanto não é chegada a minha hora de ir, pode ir vocês, porque eu estou aguardando a sinalização do meu Pai. Em outras palavras seria isso. Vamos ler mais 3 versículos? João 7, versículo 3, 4 e 5. João 7, versículo 3, 4 e 5. Disseram, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma no oculto. Se faz essas coisas, manifeste-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos, há uma dualidade aqui nas falas dos irmãos de Jesus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles recomendam Jesus a fazer algo que depois ele viria a fazer, que era ir para a Judéia, a Bíblia deixa bem claro que os irmãos de Jesus não criam nele. Então talvez eles tenham dito isso para Jesus com o intuito de provocar Jesus. Olha o que eles vão dizer, sai daqui, vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam a obra que você está fazendo. Aqui você está em oculto, aqui eles não vão ver as coisas que você faz. Alguém que quer ser conhecido precisa se manifestar. Então, parece que também foi uma provocação a Jesus, dizendo, você não quer
ser conhecido, sair do anonimato, vai para lá, vai para a festa lá. Aí Jesus vai dizer, meu pai ainda não me permitiu, ainda não é chegada a minha hora. Então, depois Jesus ele vai de forma discreta para Jerusalém, sem fazer muito alarde, sem chamar muito a atenção. Esse versículo me lembra muito aquela passagem da mãe de Jesus também falando com ele, dizendo, filho, acabou o vinho. Aí Jesus vai dizer, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A mesma coisa que ele falou para a mãe dele, ele também falou para os seus irmãos. Ainda não é chegada a minha hora, eu só recebo ordens do meu Pai. A opinião de vocês, a sugestão de vocês podem estar até em consonância com a vontade de Deus, mas eu só vou realizar, eu só vou fazer quando eu receber esse sinal verde do Deus Pai. Em outras palavras, seria isso. Vamos seguir em frente. Tópico 1.2, alguém poderia ler? A verdade na festa dos tabernáculos. Alguém poderia ler a verdade na festa dos tabernáculos? Versículos 10 a 13. Jesus evitou a série do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso, afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Amém. Versículos 10 a 13, Jesus evitou a assédio do povo, até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Muito antes de Jesus chegar até a festa, já havia ali um burburinho, pessoas dizendo, será que ele vem? Será que ele não vem? Ele é o Messias, ele não é o Messias? Já havia ali toda aquela expectativa, se Jesus iria aparecer de novo ali em Jerusalém, após ele ter operado aquele milagre no sábado, ali no tanque de Betesda. E aqui diz, ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não era o Messias. Isso também já foi falado na lição passada. Muitos que estavam ali na presença de Jesus na hora da multiplicação dos pães e peixes, o tratavam como um grande profeta que havia se levantado, mas não era ainda o Messias. Então havia ali de tudo um pouco. Quem cria nele, quem não cria, até quem não cria nele como Messias acompanhava de perto para ver as coisas que ele realizava ou para pegar ele em contradição. Havia de tudo ali. Alguém poderia ler João 7, do 10 ao 13? Irmãos, hoje a lição praticamente se passa no capítulo 7, tá? 7 e um pouco do 8. Pode ler. Versículo 10 a 13. Mas, quando seus irmãos tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como um oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, mas engana o povo. Agora, pode ler o 13. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Agora leio 41 e 42. Outros diziam: este é o Cristo, mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Amém. Daqui a pouco eu vou pedir para a irmã ler mais 3 versículos, mas eu quero fazer um comentário aqui. Irmãos,
aqui temos mais um exemplo do preconceito dos judeus que viviam na Judéia com relação aos judeus que viviam na Galileia. Olha só o que é dito aqui. Este é o Cristo, mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém? Irmãos, uma coisa que não anula a outra. Jesus, ele de fato nasceu em Belém e veio da descendência de Davi, mas nada impedia dele viver na Galileia. A profecia não diz nada de que o Cristo não viveria na Galileia. Então, uma coisa que não anula a outra. E aí eles estavam com um certo preconceito. Como é que ele pode ser o Messias, o Cristo, se esse homem passou a vida toda na Galileia? Para nós não faz sentido, não tem lógica. Mas eles se esquecem que Jesus é da linhagem de Davi e que nasceu em Belém. Leia o versículo 50 ao 52. Nicodemos, que era um deles, e que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Olha que interessante, irmãos. Nicodemos já havia tido um encontro com Jesus. E aí ele foi defender Jesus, dizendo: olha, não seria bom a gente ouvir primeiro o que ele tem a dizer, de acordo com as nossas leis, antes de sair condenando, julgando? E aí aparece ali um judeu nordestino que vai dizer assim: oxe, és tu também da Galileia? Para você estar defendendo ele, você também é lá da Galileia? Aí vai dizer assim para ele: vai estudar a Bíblia, vai examinar as Escrituras. E olha que ele era um doutor, ele era uma pessoa estudada. A pessoa vai falar assim para ele: examina a Escritura, e tu vai ver que lá da Galileia nenhum profeta surgiu. Então a pessoa ainda tentou ofender, desmerecer Nicodemos pelo fato dele tentar defender Jesus. E cada um então foi para a sua casa. Irmãos, fazer um breve comentário aqui sobre a festa do tabernáculo. Era uma festa realizada no período de 8 dias, e eles comemoravam ali a peregrinação pelo deserto e a provisão de Deus no deserto. Então eles tiravam 8 dias do ano para comemorar então a peregrinação pelo deserto. E nesse período eles viviam em cabanas. Os judeus migravam então para Jerusalém e armavam ali as suas barracas. É por isso que a festa dos tabernáculos também é chamada de festa das cabanas. Era para eles ficar 8 dias morando em cabanas, em memorial ao período em que eles estiveram ali no deserto, tendo que habitar em cabanas. É uma festa que era realizada no fim da colheita, e é interessante notar também que num período dessa festa havia um cerimonial de água corrente e um ritual de acender lâmpadas. É muito bom a gente ter isso em mente, porque vai fazer sentido daqui a pouco no que Jesus fez. João, do capítulo 7 ao capítulo 10, é um período em que se passa é um período que ocorre quando há a festa do tabernáculo. Então, do capítulo 7 ao 10 é um período em que está ocorrendo a festa dos tabernáculos. Do capítulo 7 ao 8, Jesus não realiza milagre nenhum. Porém, no capítulo 9, ele vai curar um homem da cegueira. E é aí que esse milagre faz alusão ao acender as lâmpadas, porque aquele homem volta a enxergar, volta a ter claridade, volta a ter visão.
E outra coisa que me chama a atenção é que ao Jesus passar lodo nos olhos daquele homem, ele vai pedir para aquele homem ir lavar no tanque, ou seja, fazendo também referência à água. E também uma outra coisa interessante é que não é à toa, não é por acaso que Jesus, no decorrer dessa festa, ele vai dizer lá em João 7,37, que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Tudo fazendo referência à festa do tabernáculo. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Então não é por acaso, não é à toa que Jesus vai falar de água e vai falar também, vai fazer um milagre, vai curar um cego, trazendo a sua vista novamente, porque tem tudo a ver com a festa do tabernáculo. Alguém poderia ir lá em Levítico, capítulo 23, só para a gente ver como é que era para ser realizada essa festa do tabernáculo? Levíticos, capítulo 23. Pode ler 34 ou 36. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Até qual? Até o 36, agora lê do 39 ao 43. Porém, aos 15 dias do mês 7, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Até o 43. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Então, no dia 15 do 7º mês, era realizado essa festa. No 1º e no 8º dia, era folga para todo o povo de Israel. E do 2º dia ao 7º, haveria ali uma sequência de ofertas e sacrifícios. As pessoas habitariam em tendas, sempre para lembrar aquele período então que eles tiveram no deserto. E sempre acontecia de ocorrer, cair no fim da colheita, essa festa. É interessante que é verdade que espera. Jesus ele já veio sabendo o que falar e o que fazer. Então, ou seja, nada do que o povo dizia mudava a opinião dele. E nessa festa ele veio se apresentar como Deus, né? Que a festa era conhecida como uma festa das águas, onde o sacerdote pegava um jarro com água, jogava em cima de uma rocha. Aí que Jesus se levanta no último dia da festa e diz assim: quem tem sede vem a mim e beba. Não é esse ritual que vai matar a sua sede, a sede do ser humano. Ou seja, ele sabia o que falar e sabia o que fazer como verdade. Exatamente. Então, ele reuniu 7 dias para cumprir um ritual. E Jesus se apresenta dizendo: ó, essa água vai matar a sede do mundo, mas eu sou a água que vai jorrar para a vida eterna. Amém. Ou seja, ele sabia o que falar, sabia o que fazer
Nada do que Jesus fazia era por acaso, igual eu até comentei, não aqui, mas numa outra igreja, no domingo passado, acerca da multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele multiplicou os pães e no dia seguinte ele deu uma lição em cima daquela multiplicação, dizendo: eu sou o pão da vida. Então ele aguardou um dia para concluir o seu ensinamento para aquele povo. Esse pão que vocês comeram ontem aqui matou a fome de vocês, e vocês já estão com fome novamente. Mas quem provar desse pão, nunca mais terá fome. Então tudo que Jesus fazia, todas as festas que Jesus ia, havia ele fazia uso do simbolismo daquela festa para sempre dizer: eu sou, eu sou, eu sou. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente passar para o tópico 2? Uma vez eu assistia aquela Israel no Anime, eu não sei se toda Israel, mas uma coisa que eles ainda fazem esse ritual. Costume, né? Eles ficam 8 dias, eles fazem umas cabanas lá de fora da casa, para eles poderem lembrar, porque ali eles vivem, eles não têm energia, não têm os bens materiais dos nossos dias, né? Eles vivem como relembrando como o pessoal. Exatamente, bem lembrado. Embora a gente vive num mundo moderno, tecnológico, já há energia e tudo mais, esse período que estão vivendo em cabanas, eles não vão fazer uso de energia, eles acendem as lâmpadas. Mas, por que eles continuam com esse ritual até hoje? Porque para eles o Messias ainda não veio, né? Aí eles continuam fazendo esse ritual e aguardando o Messias. Mas para nós que cremos que Jesus é o Messias, a gente bem sabe que Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa água, Ele é o nosso pão, Ele é tudo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tópico 2. Alguém poderia ler o tópico 2? 2.1. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos muitos judeus. Enquanto ensinavam a multidão ansiosa com mais milagres do Pai do tempo, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. E nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por esta verdade, encontramos a libertação dos nossos pecados. Amém. Alguém abre João 8, outro abre em Levítico 20, e o outro já pode deixar aberto em Tiago 2. João 8, Levítico 20 e Tiago 2. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Quem achou João 8 pode ler o versículo 3 ao 5. Os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério. E pondo no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Aqueles homens achavam que agora o plano deles ia dar certo, que agora eles iam conseguir pegar Jesus em contradição. Eles acharam que agora Jesus não tinha escapatória. Antes de eu relatar aqui o que Jesus fez, olha o que diz Levítico 20, versículo 10. Quem achou pode ler. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente
eles disseram que pegaram a mulher no ato. A lei diz que os dois deveriam ser apedrejados. Por que que o homem também não foi levado ali a julgamento por aqueles homens? Então, isso também fazia parte do plano deles de pegar Jesus. Se Jesus não ordenasse que fosse apedrejado, eles iriam dizer que ele não é cumpridor da lei. Se Jesus dissesse, pode apedrejar, eles poderiam também alegar que Jesus estava sendo injusto, porque executou uma e o outro não. Então, eles acharam, agora não há escapatória para Jesus. Porém, todos nós bem sabemos que Jesus, ele ficou ali de cabeça baixa, escrevendo com o dedo na terra, na areia, e nos chama a atenção que todo mundo já deve ter se perguntado, o que será que Jesus estava escrevendo? Será que estava escrevendo o pecado de cada um, e cada um ali, ao ler o que estava escrito ali, foi desistindo do seu plano? Ou será que poderia, por exemplo, estar escrevendo os frutos do Espírito? Paz, mansidão, temperança? Não sabemos. O fato é que as pessoas foram abandonando ali as suas pedras e deve que pensaram consigo mesmo, não foi dessa vez, fica para a próxima, hoje não teve jeito. Olha só o que diz Tiago, no capítulo 2, alguém poderia ler, do versículo 10 ao 13, Tiago, irmão de Jesus. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçamos por conta, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Amém. Aqui o Tiago, irmão de Jesus, está dizendo, se você tropeça num único ponto da lei, você tropeçou em todos. Então, aqueles homens pode ser até que não tenham cometido o ato de adultério, mas cometeu algum outro pecado, como assassinato, roubo, ou qualquer outro tipo de pecado, a mentira, tropeçou em todos. Então, aqueles homens, vendo Jesus dizer, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, decidiram, ninguém ousou atirar uma pedra naquela mulher. Aqui diz, questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Aqueles homens acharam que Jesus iria contrariar a lei. Achavam que agora iriam expor Jesus, queriam pegar ele em contradição, mas não foi o que aconteceu. Jesus diz, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E não houve ninguém que atirasse. Irmãos, eu percebi aqui que eu acabei pulando um tópico aqui, né? Tópico 1.3, mas o que vai dizer aqui é algo bem simples. É que Jesus, ele é a verdade que liberta, certo? É a verdade que liberta, a verdade que transforma, é a verdade que se manifestou em Jerusalém e que se faz presente até hoje em nosso meio. Basicamente, o tópico está dizendo isso. A gente vê assim, né, que muitas pessoas acham que o pecado de adultério é maior do que qualquer um outro. Toda vez que a gente às vezes vê alguém falar assim, você ficou sabendo, fulano adulterou, foi disciplinado na Santa Igreja porque ele cometeu adultério. Mas as pessoas não veem os outros pecados que é do mesmo tamanho, né? Aí acha que mentir pode, roubar pode, né? Levantar calúnia contra o irmão pode, e muitas das vezes a gente vê isso acontecer dentro da igreja, mas não tem punição. Mas quando a pessoa
como ontem foi a Santa Ceia, de examinar nós mesmos antes de falar alguma coisa do irmão. Porque muitas das vezes nós estamos errados, nós estamos cometendo pecado, nós estamos em falha com Deus, mas apontando nosso dedo do outro. Realmente é verdade. Quando é um ato de adultério, o escândalo é maior, parece um pecado imperdoável. A mesma coisa é quando um cristão casa pela segunda vez. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que tem que analisar caso por caso, mas tem gente que trata esse assunto como sendo um pecado imperdoável, e a Bíblia em momento nenhum fala que esse pecado é imperdoável. Só existe um que é imperdoável e não é esse. Então, realmente, o homem, ele classifica os pecados a seu modo, sendo que para Deus, igual foi dito pelo próprio Tiago, tropeçou em um, tropeçou em todos, não importa qual seja o pecado. Irmão, interessante esse ponto que fala que Jesus confronta aquele falar aquele que entre vós é sem pecado, sendo o primeiro que atingir a pedra. Ninguém tem coragem de lançar uma pedra sobre qualquer mulher. A verdade que nos traz revela consciente de nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, nós encontramos violação dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que ele é o próprio verbo, é a própria palavra. E a Bíblia diz que ela é viva. Então ela revela o oculto escondido, né? Ela vai nos dizendo a nossa alma, no espírito, ela nos traz a consciência das nossas faltas, das nossas falhas. Então por isso, naquele momento ali, muitos ficaram até, porque a própria palavra impactou mesmo, o próprio Cristo, né? Como foi eu vou te falar aí, o Nicodemos, quando teve o posto do Cristo. Você pode ver no capítulo lá no finalzinho, 50 lá, quem estava lá presente para tirar Jesus da cruz? Era o próprio Nicodemos, que é a verdade que Jesus teve o diálogo de Jesus. A palavra ficou ali. Chegou nele. Então a palavra diz assim, galera, ela vem, ela vai nos limpando, nos moldando, e querendo ou não, meu amigo, a Bíblia diz que ela é viva, é eficaz. Assim somos nós que estamos nessa manhã aqui, porque se não fosse pela palavra, pelo verbo que libera, a gente está aqui também, não. Eu disposto para os nossos méritos mesmo, mas nós estamos aqui porque a palavra nos encontrou, nos moldou. Verdade. A gente acha que tem pecadinho de cada um. Tem pecadinho, e a gente não classifica tudo de uma vez. Então, exatamente, né? O homem, ele classifica os pecados, né? Mas, para Deus, pecado é pecado. O adultério também não é só a conjunção carnal. A Bíblia, ela é bem clara quando Jesus pegou essa palavra adultério e continua no Novo Testamento, continua valendo. E parece que piorou. Piorou. Quando Jesus ele fala que o adultério agora não é só deitar, agora é de pensar, é de olhar e gostar. E o adultério também não é só homem e mulher. A igreja hoje vive adultério. Muita gente adultera. O que Deus falou? Vocês adulteraram contra mim, porque nós somos noivas de Cristo. Aí as pessoas hoje adulteram a palavra, adulteram a doutrina do Senhor Jesus, adultera, hoje não precisa deitar não, é só pegar isso aqui, ó. E o que a gente está vendo por aí é muitos escândalos envolvendo isso aqui. Mas eu não deitei, mas eu envio foto, eu falo palavras obscenas, eu faço aquilo que eu não faço pessoalmente, mas os meus dedos te chegam, a minha câmera focaliza. Então, ou seja, hoje as pessoas, a igreja é igual no tempo de Jesus, é muita pedra na mão. E pouca consciência. Jesus, ele veio para... Parece que muita coisa foi aliviada, né? Igual os mandamentos, ele resumiu em 2. Mas no que diz respeito ao adultério, igual a irmã falou, parece que ficou mais difícil do que antes. Porque antes era considerado adultério apenas o ato, né? Aí, agora só o pensar já é considerado adultério. Eu vi um caso, ninguém falou pra mim. Eu estou andando, é aquele negócio, o primeiro olhar é inevitável, porque você está indo. Agora você virar o pescoço para olhar, aí você já pecou. Então eu estou vindo, eu estou subindo o morro, aí na minha frente tem uma mulher
Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa. Na verdade, eu fui bem radical no meu comentário, né? Porque assim, a Bíblia diz que aquele que adulterar, o outro parceiro está livre para separar do parceiro. Aí eu falei assim, se a pessoa tem um aval para separar quando há um adultério, então se a pessoa pensou, e no Novo Testamento só o pensar já é adultério, já é um motivo para ela se separar, é lógico que eu fui radical, né? Ninguém vai sair separando porque alguém pensou ou olhou para outra pessoa. Mesmo porque a pessoa que olhou ou pensou não vai falar, eu pensei, eu olhei. Vai esconder, vai mentir até o fim, dizendo, não, eu não olhei, não, eu não pensei. Não tem jeito. Mas a Bíblia diz que só o pensar já é considerado adultério. E a irmã falou que a igreja está em adultério. Falou que às vezes a igreja está em adultério. Israel também era assim. Lá em Oséias, Deus diz que a nação estava em adultério, até pegou um profeta como exemplo para casar com uma prostituta, e ele vai dizer assim, eu vou cessar o sábado de vocês por conta do adultério da nação, pelo fato de vocês estar sempre indo em busca de outros deuses, coisas do tipo. Então, às vezes, o adultério, quando a gente fala em adultério, não é só entre um casal, mas é entre uma nação para com Deus, ou, nos tempos atuais, a igreja, né? Às vezes a igreja falha com Jesus, que é o noivo, né, da igreja. Alguém quer fazer mais algum comentário? Sobre até em roubar, né? Quantas das vezes a gente não roubamos o tempo de Deus, ou não roubamos o nosso patrão, né? Muitas das vezes a pessoa é contratada na empresa e tal, aí tem aquele horário estipulado para fazer o serviço, não faz o serviço, né? Às vezes fica ali, a gente vê muito isso, assim, a gente até às vezes peca em falar, mas você olha às vezes uma pessoa, um pedreiro que cobra para trabalhar por dia, ele enrola o dia inteiro de serviço, parece que não rende, e quando você pega para a empresa, o negócio parece que vai naquela rapidez. Então, às vezes você está recebendo para fazer o serviço, mas não está fazendo o serviço direito. Isso em várias áreas, né? Às vezes uma faxineira cobra tanto para fazer a limpeza numa casa, aí não faz a limpeza toda num dia, aí tem que voltar no outro dia, você tem que pagar ela mais um dia para ela terminar o serviço. E talvez dava para ela ter feito o serviço. Então muitas das vezes a gente vê a pessoa está roubando, às vezes está roubando sendo servo de Deus na casa de Deus, e às vezes acha que isso não tem importância, igual a nossa irmã Neude falou, o povo quer classificar pecado, quer classificar, esse é pecado grave, esse é uma coisa leve, né? Então a gente tem que ter noção que pecado é pecado, igual aquelas pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher, igual você falou, muitos pecados talvez era diferente, vai ver que Jesus estava escrevendo ali, pecado tal, Deus do maior até o menor, aí ele foi vendo, né? O Espírito Santo foi tocando na sua mente e falando, você pecou nisso, ou você tem que ser apedrejado, você pecou nisso, e aí eles todos saindo de ruim. Isso já está falando, eu vou achar também. Isso. Só os mulheres estão falando, não, porque... Vamos ver mais. Deixa eu falar. O adultério não é só casal, é dentro do casal, né? Em várias áreas. Principalmente a Bíblia. Isso, o homem está adulterando a Bíblia hoje. Tá. Você vê em cada denominação, tem uma aí, não vai nem falar porque é igual de ética, né? Já mudou. Onde Jesus faz uma obra, ele se coloca outra coisa, né? Então, o que fala em Apocalipse 22, né? A retirar
um tio na minha palavra, né? Vai se ver comigo. Então é isso. Então, a Bíblia está adulterada também. Agora, hoje, se você comprar uma vez, você não sabe se é a verdadeira ou se Eu tenho comigo que a gente cada vez mais vai ter que valorizar as traduções mais antigas e ter mais receio com as novas que forem saindo, por conta disso mesmo. Hoje eles estão querendo adulterar a Bíblia e se você não ter essa cautela... Mas então cada vez mais é importante a gente valorizar as mais antigas. Só para outra questão, né? Quando Jesus abaixa para escrever na areia, porque ele estava orando, né? Escrevendo na areia no mínimo. Porque ele vai falar em Mateus 10, ele vai ensinar os discípulos como eles devem se comportar quando eles chegarem na presença de alguma autoridade. E os fariseus eram a autoridade, né? Os principais sacerdotes. Daí ele vai falar no 10, 18, assim, ó. Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então ele estava recebendo ali o que o Espírito Santo queria que ele respondesse para atingir o coração daquelas pessoas. E ele foi bem como uma flecha certeira, ele atingiu. E a pergunta dele, né, o primeiro, quem não tem pecado, ou seja, ele era o único que não tinha, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Então, ele era o único que teria condições de atirar pedra. Nenhum outro mais, porque todo mundo estava cheio de pecado. E aí o Espírito Santo, né, falou, vai trabalhando, vai falando, a consciência vai acusando e eles não tiveram coragem de Exatamente. tirar nem a primeira. Porque o primeiro teria que estar sem pecado. E aí, como sempre começava com os mais velhos, com os mais velhos é pecado. É bem assim. Mas é interessante. A gente tem que fazer a nossa parte de estudar, de estar preparado, mas quando chega em uma ocasião que a gente fica meio se questionando o que a gente vai falar, como é que a gente vai responder, é o que a irmã disse ali, o Espírito Santo ele vai colocar palavras na sua boca, assuntos, temas, e vai te direcionar para poder convencer aquela pessoa de estar errado, né? Sobre a questão. Só fazendo um comentário aqui rápido, antes de passar por mão ali, sobre o que a mãe comentou sobre o pedreiro. A Bíblia fala que nós, como trabalhadores, a gente tem que trabalhar para o nosso patrão como se estivesse fazendo para Deus. A gente não deve tentar... Vou usar aqui a expressão malandragem, roubar tempo do patrão, porque isso não é coisa de cristão. Quando eu estava construindo ali a minha casa, graças a Deus eu não tive muito problema com o pedreiro, não. Só mais para o finalzinho que ele começou a querer fazer de qualquer jeito, mas eu, principalmente a mãe, colocou ele no eixo de novo. Porque assim, igual a mãe disse, às vezes começa a enrolar. Mas aí quando aparece um outro serviço, aí já começa a correr até que demais, né? Aí já começa a fazer de qualquer jeito. Aí eu até comentei isso uma vez com a mãe. Não, mas por que você vai fazer o serviço para mim de qualquer jeito? O meu dinheiro vale menos que o do outro lá que você arrumou? Quem deu o valor, o preço não foi você? Eu não interferi no valor que você sugeriu. Em momento nenhum eu pedi para você fazer algum desconto ou abaixar, coisa do tipo. Por que agora você vai fazer de qualquer jeito se o preço estipulado foi você quem deu? Então, realmente, a gente tem que fazer as coisas com seriedade. E
fazer um trabalho, uma obra, como se estivesse fazendo para Deus. Quer falar? O que, irmão? Depois a irmã fala. Os irmãos falando porque nós somos dependentes e nós somos carentes de Jesus. Para ser isso, porque nós somos padres. Ele diz aqui, a minha alma certamente se lembra mais dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa dos seus consumidos. Pois as suas misericórdias não têm fim. Novos são cada manhã, grande a tua fidelidade. Você imagina, Daniel, oferecendo um sacrifício aqui, eu chego desse filho, não tem vontade de mandar. Nossa, quantos animais vai ter que ter para nós ofertar a Deus? O ser humano, ele é falho demais, nós somos carinhos de Deus. Quantos animais pagaram um pato, né, vamos dizer assim, por causa do homem, né? Embora, às vezes, não é só o empregado que tenta fazer isso, roubar o patrão. Às vezes, infelizmente, o patrão também rouba o empregado. Eu, por exemplo, exploro. Eu, por exemplo, eu sou cuidadora de idosos. Então, o meu trabalho é ficar com a pessoa idosa. Ali eu dou banho, eu troco, eu dou remédio, eu cuido do idoso. E às vezes tem lugar que a pessoa quer que você lava roupa, você arruma a cozinha, sabe? Isso é explorar. O meu trabalho é cuidar somente do idoso. Durante o tempo que eu estou ali, a minha atenção é para o idoso, né? Mas, porém, tem muito patrão que gosta de explorar. Aí, por exemplo, eu não estou em casa, você faz isso, você faz aquilo. E se a gente abrir mão, você passa a cuidar da casa inteira. A princípio, o combinado é uma coisa e com o passar dos dias já virou um caminhão de tarefas, né? A irmã tocou num assunto interessante, porque a mesma recomendação que a Bíblia dá para o funcionário, ela também dá para o patrão. O patrão também tem que ser alguém que seja um exemplo de patrão. Uma vez eu vi um youtuber que ele tem uma certa revolta com a igreja, é um daqueles irmãos desigrejados. E aí ele fica falando assim, porque a Bíblia, ela favorecia a escravidão, toda hora você vê lá falando sobre escravos e tal, não combatia, não condenava. A gente tem que entender que Paulo mesmo, naquela época era comum ter escravos, mas em momento nenhum lá é dito para tratar o escravo como se fosse um animal ou com violência. Tanto é que tem uma carta que Paulo escreveu, me fugiu o nome, Filemão, direcionada para um homem que era dono de escravos. Olha, receba o teu escravo bem, porque agora ele conheceu a Cristo, ele fugiu, né, de Filemão. Receba-o como se estivesse recebendo a mim, não trate ele mal. Então a gente vê que a pessoa poderia até ser dono de escravos, mas em momento nenhum era para explorar, era para maltratar, até nisso era para ele ser exemplo em função de outros homens que tinham escravos. Então, isso daí não serve de justificativa. Você vê, eu cuidei de uma belinha, né? O irmão Silas, a Cris, a minha irmã aqui. Desde a hora que eu chegava, era só com ela. Aí ela perguntava para mim, você já almoçou? Aí eu falava, ainda não. Então vai lá e fala com as meninas, que você tem que almoçar. Aí eu chegava lá, estava tudo prontinho, estava tudo arrumadinho para mim. Só sentar à mesa, almoçar, primeiro dava a comidinha dela, né? Mas tem outros lugares que eu já fui, que eles tentam me explorar. Não, a gente fala assim, já que o idoso está dormindo, já está uma mala de roupa para mim. Complicado, né? Irmãos,
Eu tô deixando os irmãos mais falarem hoje por duas razões. Primeiro, que eu tô ainda meio doente. E segundo, que o tópico 3 ele vai ser muito repetitivo, vai ficar repetindo tanto. Por isso que hoje os irmãos estão falando bastante e isso é bom para a aula. Falar em Pedro, tem 3 irmãos que vai lá. Não era pregador, boa noite. Sumiram da igreja, o coisa das coisas. Todo setor, meus irmãos, né? E cima da placa tinha uma. Se você escada, tinha uma assim. O cobertor você podia ficar lá o que você quisesse. Passou. Mais de 2 horas de almoço, 3 horas de almoço. Aí o pedreiro se virar em cima, procurar em cima, sabe? Virar em cima. Justa causa, né? Justa causa, a gente não pode ser assim, né? Vamos lá, tópico 2.2. Alguém poderia ler? Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim o único caminho para alcançar a Deus. O nosso Senhor é a verdade única que todos precisamos. Amém. O episódio então da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Esses homens, eles eram resistentes à voz do Senhor. Houve esse caso da mulher pega em adultério, já tinha acontecido o caso lá do paralítico de Betesda, e olha para você ver, aqueles homens que se diziam amorosos, preocupados com a alma, com a vida daquelas pessoas, deixaram o milagre que aquele homem recebeu em segundo plano. Parece que até nem se importaram tanto com o milagre, para focar no fato de ter sido realizado um milagre no sábado. Então, olha para você ver, o milagre, que é uma coisa rara de se ver, uma coisa que não é muito comum de se ver, para eles parece que foi um ato qualquer, e vamos focar no sábado. Por que você curou no sábado? É isso que a gente quer saber. Então a gente vê que aqueles escribas e fariseus eram resistentes à voz do Senhor. Então que a gente não venha endurecer o nosso coração como aqueles homens. É como diz aquele versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então que nós não venhamos ter os nossos corações endurecidos, mas que possamos ouvir a voz e o chamado do nosso Deus. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Jesus é a verdade em pessoa. Jesus é a verdade plena. Com Jesus não há meias verdades. Então Jesus, ele é a própria verdade. Tópico 3. Verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas possuem verdade na filosofia através de um conjunto ético e guia suas vidas. Outras usam essas verdades na lógica, utilizando ciência como forma de compreender o mundo. Ainda que não busque a verdade, eu te dizer, a realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade, que se manifesta como uma verdade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo e mantém uma relação com seus habitantes. Isso só
Amém. Então, irmãos, tem pessoas que procuram a verdade em muitos lugares. É na filosofia, é na ciência, é na psicologia, na ciência, na biologia, no esoterismo, no ocultismo. Mas a verdade verdadeira, ela está em Jesus. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Tem aquele ditado que diz assim: todos os caminhos conduzem a Deus. É verdade isso? Claro que não. Todos os caminhos conduzem a Deus? Não. O único caminho que conduz a Deus é Jesus. Não tem jeito, não tem uma outra forma de chegar até Deus, se não for por intermédio de Jesus. Hoje, quando a psicologia está bastante, aí tem uns que vêm justificar, fulano está adulterando porque ele foi abusado. Aí está justificando o erro das pessoas através da psicologia. Fulano fez isso, porque, né? A gente sabe que há sim uma raiz, mas no fundo de toda a raiz é Jesus. A verdade liberta. Então as pessoas estão tentando justificar muitos erros através da psicologia, sabe? Que a pessoa faz isso hoje porque foi frustrada, não sei o que. O problema... A responsabilidade que é nossa de jogar para Deus, hoje é sacanagem, né? Hoje é muito fácil assim. Igual eu estou falando aqui no top. A verdade que eu preciso conhecer. A samaritana, Jesus se apresenta para ela como a fonte da sua vida. Aí ela fala, mas o Senhor não tem balde. Mas o Senhor não tem uma corda para tirar a água. Então, ou seja, ela estava focada nas coisas da terra, na água da terra. E Jesus está ali se apresentando para ela como a fonte de água viva. E ela tentando justificar aquilo que ela precisava. É curioso que muitos diálogos que há entre Jesus e uma pessoa, a pessoa inicia pensando nas coisas terrenas, né? Igual a irmã citou aí, a samaritana, igual o próprio, como é que chama mesmo? Fugiu o nome desse, Nicodemos, o próprio Nicodemos e assim por diante. O problema da psicologia é que assim, a pessoa pode até chegar bem intencionada lá, igual eu já vi pessoas relatarem isso, assim, eu sinto uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, o que eu posso fazer? Parece que o psicólogo ele não pode mais fazer uso da palavra de Deus, que corre o risco de ter a sua carteirinha cassada. Então, eles impediram até de um cristão que seja psicólogo, ou seja dessa área, ou uma área parecida, falar de Jesus para essa pessoa, porque eles não consideram como um método válido. Então, é muito perigoso. Se algum cristão tenta, é perigoso ainda ter a sua carteirinha cassada. Então, é complicado isso daí. É um assunto muito complicado. Esses dias, ali na escola, estava um pessoal conversando voltando a falar aqui sobre o assunto, todos os caminhos conduzem a Deus. O pessoal estava ali falando sobre centro de macumba, terreiro de macumba, mesa branca e tal. Aí estava falando de ser cavalo, não sei do que e tal. Aí eu só fiquei ali olhando. Aí depois passou um tempinho, aí eu até saí lá para fora e... Aí uma professora católica também saiu, falou, olha os assuntos deles. Aí uma pessoa até falou assim, a Anitta disse que ela é tímida, pra você ver, né? Anitta tímida, mas beleza. A Anitta disse que é tímida, mas aí ela recebe um guia, que aí ela perde a timidez. Aí eu já até concordo. Mas aí eu cheguei numa moça que eu tenho o hábito de, às vezes, falar de Deus para ela. Inclusive já conversei com ela sobre essas questões, sobre espírito. Ainda citei aquela passagem em que Saul tenta consultar lá os espíritos, os mortos. E daí eu falei para ela, vocês ficam aí falando de guia, de orixá, outras coisas a mais. Isso tudo aí é para romantizar a atuação do diabo. Isso daí é demônio, em outra palavra, falando em português claro, isso daí é tudo demônio, falei para ela.
O pessoal tenta romantizar, colocar uns termos bonitos, ou suavizar, para tentar aproximar os outros, para chamar a atenção de outras pessoas, e nada mais é do que a atuação do demônio, porque a gente bem sabe que espírito de pessoa nenhuma volta à terra. Tem até aquela passagem bíblica onde fala do rico e do Lázaro. Em outras palavras, Abraão vai dizer assim: há 3 mundos e não há como um mundo ter acesso ao outro. Quem está no seio de Abraão não pode ir para o Hades, quem está no Hades não pode ir lá para o seio de Abraão, assim como quem está no Hades não pode voltar para a terra. Aí o rico tentando dar aquele migué, né? Não, mas deixa eu ir lá pregar para meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar onde que eu estou. Não, lá já tem pessoas vivas que possam pregar a palavra de Deus. Se teus irmãos não acreditarem em quem está vivo, que dirá em quem está morto. Então, o espírito de pessoa nenhuma retorna. Então, são atuações demoníacas. O diabo, ele não é onipresente, nem onisciente. Mas algumas coisas que foram ditas, algumas ações que foram feitas, eles, seus anjos, eles sabem onde eles usam para enganar aquelas pessoas. Nossa, realmente é meu parente que morreu. Não é, uma coisinha ou outra ele sabe e lança. Deus responder verdadeiramente. Todo aquele que comete pecado, é pecado. Aí ele diz: conhecerei a verdade, a verdade me libertará. E se for vos libertar, verdadeiramente cresce mesmo disso. Então, nesse como liberta, eu mesmo fui liberto. Eu achava que era livre, não era livre. Não era certo de pecado. Os irmãos me fumavam no máximo 20 cigarros por dia, queimei 3 peixes da mãe, para dormir. Mas hoje, para mim, graças a Deus, hoje que vale a presença de Deus. Então, mas por nós mesmos achávamos que era livre. Às vezes o mundo, aquele que anda e acha que vocês são muito presos, acham que nós somos cativos. Eles que são presos, são servos, são escravos do pecado. Pode ser ver muitas pessoas dentro, pessoa que chega até chora. Olha para mim, chora, eu não consigo pegar, eu não consigo. Você vê que aquele negócio que está entranhado, tipo uma ferrugem na alma da pessoa que não sai. Mas nós hoje, como Paulo diz, todas as coisas são mistas. Eu tenho o direito de escolher o que nós queremos, porque Cristo nos libertou. Porque Deus fala que Ele é a verdade, o caminho, e se todo filho for libertado. Então hoje não pode dizer que nós somos livres, nós estamos presos. Nós somos livres, nós somos livres. Amém. Irmãos, aqui no tópico 3, eu não vou ler não, porque a hora já foi. Eu só gostaria de ler só mais um versículo para finalizar. João 18, abram aí, fazendo favor. Se os irmãos lerem em casa, ou se já leram o tópico 3, os irmãos vão perceber que vai ficar falando somente que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a verdade. Nos 3 tópicos aí do capítulo 3, vai ficar dizendo que Jesus, ele é a verdade. Então eu gostaria de encerrar com mais um versículo. João 18, para finalizar aqui a aula de hoje. Quem achou, leia do versículo 33 ao 38. Isso, 33 ao 38. Pilatos, na audiência, chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outro de mim. Pilatos respondeu: Até o 38. Tornou a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disseram-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: Que é a verdade?
E dizendo isso, tornou a ter com os judeus. E disse, não há disciplina alguma, mas vós tendes que eu costumo que eu vos solte alguém pela Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte alguém dos judeus? Tá bom, amém. Então aí tá bom. Então olha que interessante, Jesus termina dizendo assim: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos vai dizer, que é a verdade? Olha que interessante que Pilatos ele estava diante da verdade em pessoa, mas ele não conseguia enxergar isso. E questiona, o que é a verdade? E aqui parece que Jesus nada disso, se emudeceu, porque logo em seguida Pilatos se retirou da presença de Jesus. Aquele homem estava cego, não conseguia enxergar Jesus como sendo o dono da verdade, sendo o Messias. Então, assim como há a videira verdadeira, existe também a verdade verdadeira. Existem muitas verdades por aí, mas a verdade verdadeira é somente Jesus. Ele não é meias verdades. Muitas das vezes, quando se vai julgar uma causa, se ouve o ponto de vista de um e de outro, e com isso se forma a verdade. Por quê? Porque um lado pode ocultar aquilo que não lhe agrada, não lhe convém, e o outro vai revelar. Já o outro também pode falar algo, ocultar algo que não lhe convém relatar, e aí o outro vai lá e também conta o seu ponto de vista, e com isso é formado a verdade. Mas Jesus ele é a verdade plena, a verdade verdadeira, a verdade em pessoa. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Eu desde já eu agradeço então a oportunidade e vou devolver aqui a palavra para o presbítero Valdir. Deus abençoe a igreja.